Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Milton Desfaz e eu aqui quero fazer um vídeo muito curto mesmo, falando um pouco sobre a relação das plantas e a água. Para quem sabe, ou para quem assistiu o meu último vídeo, eu falei sobre a questão das florestas, o desmatamento, os minerais aí, eu vou deixar aqui o link da descrição para quem puder conferir, claro. Mas antes de mais nada, não esqueçam de subscrever, compartilhar os conteúdos, porque é assim que crescemos e é assim como esse vídeo também são divulgados para as outras pessoas. E voltando ao vídeo, principalmente daquilo que eu quero falar, no dia 21, né, eu fiz um vídeo falando sobre desmatamento florestal. E no dia 22 também celebrava-se o Dia Internacional das Águas. Um fato curioso, né? Um dia antes era o Dia das Florestas e outro dia era o Dia das Águas. E essas duas coisas estão bem relacionadas. Muito relacionadas. Eu fiquei pensando, por exemplo, eu costumo ver alguns rios, né? Alguns riachos, em que algumas pessoas cortam as árvores. Essa é a minha grande abordagem no dia de hoje. É esta mesmo. Senhoras e senhores, não corte as árvores que estão nas beiras dos rios. Nunca corte aquelas árvores. São muito importantes para a conservação das águas. Claro, nós devemos fazer todas aquelas conservações que nós já ouvimos, né? Conservar a água, poupar a água. Isso tudo é bom, porque literalmente a água é importante. Às vezes, o que acontece? Você pensa que já que na tua zona, né, há muita água e abundância, você pensa que todo mundo tem acesso àquela água. Não. Inclusive aqui em Moçambique existem sítios, existem zonas que é difícil ter água. Inclusive aqui perto em Tete, há sítios em que é muito difícil você ter água. Há senhoras e senhores que estão a sofrer para ter água. Então, conservar a água já é muito importante. Agora, por mais que na tua zona tenha água, conservar aquela água também já é muito importante. Já é muito importante. Então, eu quero aqui me focar muito no que diz respeito às águas nos rios, né? Porque eu vi recentemente alguns rios em que as pessoas chegam, cortam aquelas árvores tão grandes que estão lá e cortam. E aquilo acaba prejudicando a circulação daquela água. Inclusive aquela água, às vezes o rio desaparece, a água seca. Por quê? Porque existe uma relação direta que existe entre a água e as florestas. Existe uma relação direta que existe entre a água e as plantas. Existe o ciclo de hidrogênio e tudo isso está interligado. Então, a minha abordagem, o meu apelo no dia de hoje é: não podemos cortar. Quer dizer, nós não poderíamos cortar as árvores, né? Porque não tem vida, mas porque não temos como viver, né? É preciso que o corte dessas árvores obedeça às leis que já estão estabelecidas, obedeça aos critérios que já estão estabelecidos. Existem árvores que estão em extinção. Essas árvores que estão em extinção, então é preciso algumas pessoas, ou seja, é preciso nós termos noção de quais são as árvores que estão em extinção, para que eu não possa cortar. Então, isso aqui tudo é questão de educação ambiental. Isto tudo é uma questão de educação florestal. Então eu tenho que me preocupar em saber que essa planta eu não posso cortar. Mas daquelas que estão lá, eu tenho que saber qual é a importância dessas plantas que estão aqui neste rio. Existem muitos lugares para você poder cortar. Agora, no rio, por favor, nunca corte as árvores que estão nos rios. Mas nunca corte aquelas árvores. São muito importantes. Há rios que secam, há rios que desaparecem sobre cortar aquelas árvores. Porque acontece, você os corta, tem essa atitude, você não sabe, ok? Vem outra pessoa também corta porque devia você a cortar. Então, se você já sabe que não se deve cortar aquela árvore, então não deve cortar a árvore.